Olha aí, pessoal, chegou a vez da transição demográfica. Talvez um dos temas que mais se repete nos diferentes vestibulares, porque tem a ver diretamente com a relação perfil demográfico e a realidade econômica dos países. Então, como que isso vem no nosso exercício? Como é que cai no vestibular? Como que eu devo interpretar? É o que nós vamos ver agora. Veja você o exemplo. Esse é um exemplo clássico de questão de vestibular. O que eu tenho? O gráfico, falando das diferentes fases da transição, tá? E eu vou ter uma série de afirmações para associar com o gráfico. O que eu devo observar? Ele está falando da fase 1, da fase 2, da fase 3 de novo e fase 4. E aí você tem as fases aqui, fase 1, pré, 2, 3 e 4. Desde a fase pré-transicional à fase pós-transicional. E o que eu tenho? A evolução das taxas de natalidade e mortalidade. Então, você dá uma pausa, primeiro observa o gráfico, para depois fazer a interpretação de cada um dos itens. E aí, se você fizer dessa forma, você vai chegar a esse raciocínio, que a alternativa correta é a letra B, de bola. Por quê? Porque na B ele diz, há uma significativa queda das taxas de mortalidade devido ao que ficou conhecido como revolução sanitária. O que é isso em termos práticos? São as reformas urbanas que vão eliminar vetores de transmissão de doença e o avanço de quê? Médico-hospitalar. Então o que se observa na segunda fase? Um processo de queda significativa do indicador mortalidade. Então, esse item tá perfeito, que é o que ele mostra para nós no estágio 2. Mas agora olhe os absurdos. No 1, lá na letra A, altos índices de natalidade são determinados pelo processo acelerado de urbanização. A urbanização, ela não determina o alto índice de mortalidade nesse período, de natalidade nesse período. Seria no período 2. Observe que na fase 1, tanto a natalidade quanto a mortalidade se mantêm elevadas. Então eu tenho que ler a afirmação, voltar no gráfico. Por isso que eu disse para você, faça a pausa para você interpretar. Olha o item C. O crescimento vegetativo se torna alto, provocando o fenômeno da explosão demográfica. Isso é na fase 2, não é na fase 3. A fase 3 eu começo a ter o declínio demográfico. Essa explosão demográfica tem autor que vai chamar de baby boom. É o período que nós teremos o maior número de filhos por casal. Quando? Entre 1930 a no máximo 1970, que vai ser a referência que o exercício vai usar. Olha a outra, ele diz assim, item D, a diminuição da natalidade está ligada ao incremento de jovens no mercado de trabalho. Não, está ligado ao novo papel da mulher na sociedade, provocando o quê? Acesso a métodos contraceptivos e a sua entrada no mercado de trabalho. E a letra E diz, crescimento vegetativo se torna negativo. Não, aí ele está mostrando para nós que está estabilizado. Poderá se tornar negativo? Sim, é uma tendência. Porém, eu não posso afirmar isso meramente pela análise do gráfico, porque ele não me mostra isso. Está estável, tá? Está estável. Eu não posso dizer que está negativo. Mas se eu ficasse na dúvida, olha o que ele diz. Obrigando o país a adotar medidas de controle de natalidade. Teria que ser o inverso. Teria que ser medidas de incentivo à natalidade e não de controle à natalidade. Para a gente mostrar uma segunda situação, observe aí agora o gráfico. Olha o gráfico que nós trouxemos para você. Você tem uma dinâmica de evolução de que? Das taxas de natalidade e mortalidade, respectivamente vermelho e azul, e você tem o quê? Uma dinâmica que demonstra para nós a população total, a população absoluta, aqui para você. Vai crescendo, crescendo, depois estabiliza. Por quê? Porque entende-se que eu tenho uma taxa de natalidade estabilizada com uma taxa de mortalidade. Então você tem um baixo crescimento vegetativo, tendendo a manter o mesmo percentual de população absoluta, por assim dizer. O que você observou nesse caso? Que o exercício é essencialmente interpretativo e ele me dá todas as ferramentas. O que eu preciso então ter? Calma
para fazer a leitura da afirmação e verificar se no gráfico aquilo se comprova. Segunda coisa, verificar se a citação condiz com a realidade econômica de cada uma dessas fases da transição demográfica. Ora, professor, mas eu não entendi o exercício. É porque você não teve a teoria de transição demográfica. Não teve por quê? Porque você não quis. Porque se você tivesse inscrito no nosso canal, você já teria assistido e não teria mais essa dúvida. Não perde tempo. Vai lá e se inscreva. Grande abraço.